Em um contexto religioso cristão, isso poderia se referir a uma cena bíblica em que Jesus está chamando ou falando com Abraão. Por exemplo, na tradição cristã, Abraão é uma figura importante do Antigo Testamento, considerado o pai dos crentes e um dos grandes patriarcas do povo de Deus. Jesus, sendo filho de Deus na teologia cristã, poderia ser retratado como interagindo com Abraão em certos ensinamentos ou visões. Outra interpretação poderia ser uma referência à ideia de que Jesus está chamando pessoas para seguir seus ensinamentos e caminhar em sua fé, assim como Abraão é considerado como tendo respondido ao chamado de Deus em sua vida. Em ambos os casos, isso pode ser interpretado de maneiras diferentes dependendo da tradição religiosa, crenças individuais e contexto específico da discussão. Interpretação bíblica. Na tradição cristã, Abraão é uma figura-chave do Antigo Testamento, considerado o pai da fé. Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo-lhe que ele se tornaria o pai de uma grande nação e que através dele todas as nações seriam abençoadas. Essa aliança é vista como uma precursora do pacto do Novo Testamento, estendido a todos os crentes através de Jesus Cristo. A frase Jesus chama Abraão pode ser interpretada como uma referência simbólica ao papel de Abraão como um precursor ou antecessor de Jesus na fé judaico-cristã. Jesus, como o Messias esperado, é considerado o cumprimento das promessas feitas a Abraão e o cumprimento da aliança de Deus com seu povo. Convocação espiritual. Além da interpretação literal, Jesus chama Abraão pode ser entendido de uma forma mais figurativa, sugerindo uma chamada espiritual para seguir os passos de Abraão na fé. Abraão é frequentemente celebrado por sua disposição em obedecer ao chamado de Deus, mesmo quando isso exigia sacrifícios significativos e uma confiança profunda na providência divina. Portanto, a frase pode ser vista como um convite para os seguidores de Jesus a seguirem o exemplo de Abraão em sua disposição para obedecer a Deus e confiar em sua vontade. Paralelos teológicos. A chamada de Jesus a Abraão também pode ser vista em paralelo com a narrativa cristã de que Jesus veio não apenas para cumprir a lei, mas para ampliá-la e aperfeiçoá-la. Assim como Abraão foi chamado a inaugurar uma nova fase na história da salvação, Jesus é visto como inaugurando uma era de graça e redenção para a humanidade na interpretação bíblica. A frase Jesus chama Abraão pode ser compreendida à luz das narrativas presentes no Antigo e no Novo Testamento. Promessas a Abraão no Antigo Testamento. Em Gênesis, capítulo 12 em diante, é narrada a história de Abraão, que recebeu uma promessa de Deus de que seria feita uma grande nação através dele e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Abraão é celebrado como um homem de fé que confiou nas promessas de Deus, mesmo em meio a desafios e dificuldades. Cumprimento em Jesus Cristo. No Novo Testamento, particularmente nos Evangelhos, Jesus é apresentado como o cumprimento das promessas feitas a Abraão e à nação de Israel. Ele é descendente de Abraão de acordo com a carne e é considerado o Messias esperado, aquele que traz a salvação não apenas para Israel, mas para todas as nações. A expressão Jesus chama Abraão pode ser entendida como uma representação simbólica dessa continuidade entre a promessa feita a Abraão e seu cumprimento em Jesus. Jesus não apenas cumpre as profecias messiânicas, mas também estende a bênção de Abraão a todas as pessoas, judeus e gentios. Conexão entre Antigo e Novo Testamento. A de Abraão e sua resposta de fé são frequentemente citadas no Novo Testamento como exemplos de fé e justificação pela fé. Paulo, por exemplo, usa a figura de Abraão para argumentar sobre a justificação pela fé em suas epístolas. Assim, a frase também pode sugerir a continuidade e a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento, enfatizando a unidade da mensagem de salvação de Deus através de toda a história da redenção. Em suma, na interpretação bíblica, Jesus chama Abraão e encapsula a ideia de cumprimento das promessas de Deus feitas no Antigo Testamento por meio de Jesus Cristo, bem como a continuidade da fé e da redenção ao longo da história da Bíblia.